E agora a gente vai conversar com o doutor Joaquim Grava, que está na linha para falar da lesão do Neymar, também do Danilo. Doutor Joaquim Grava, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Seja bem-vindo ao Bate Pronto. Eu queria que você falasse da gravidade, né? Pelo que você viu, pelo que você acompanhou. A gente tem até o momento do lance, o Neymar saindo na zona mista, saiu caminhando. São bons sinais? Você acha que tanto o Neymar como o Danilo eles podem voltar bem na fase mata-mata, a partir das oitavas de final? Muito obrigado, doutor. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan, a audiência da Jovem Pan. Obrigado pelo convite. Bom, veja bem, entorse de tornozelo você tem, dentro da traumatologia esportiva, 3 graus, né? Você tem o leve, né, que seria o grau 1, o moderado, que seria o grau 2, e o grave, que seria o grau 3. Que eu estou vendo, né, apesar que de longe assim, é difícil fazer uma avaliação precisa, me parece que o do Neymar é um entorse de grau moderado. O entorse de grau moderado, ele leva em tempo para se recuperar de 10 a 15 dias, né? E eu acredito que com o diagnóstico preciso que deve já ter sido feito através de ressonância magnética e exame clínico, e um tratamento intensivo, eu acredito que ele possa voltar já depois da fase de grupo. Perguntas para o doutor Joaquim Grava. Está todo mundo aqui na expectativa, querendo saber da condição do Neymar, do Danilo. Mauro Betting, bom dia para você, bem-vindo ao Bate Pronto. Converse com o doutor Joaquim Grava. Bom dia, Pedro. Bom dia, Jovem Pan. Sempre um prazer e sempre uma aula conversar com o doutor Joaquim. Doutor Joaquim Grava, não fosse Copa do Mundo, e a gente sabe tudo que pesa e como tem pesado para o Neymar e para o próprio Danilo, que acabou perdendo a condição de titular na última Copa do Mundo para a entrada do Fagner. Mudaria alguma coisa nesse prognóstico, no tratamento, ou seria mais ou menos a mesma coisa, doutor Joaquim? Sempre um prazer falar contigo. Prazer, obrigado, Mauro. Prazer estar falando com você. Veja bem, o entorse, a aparência do entorse de tornozelo no atleta, muitas vezes pode assustar, que nem esse edema moderado que o Neymar tem. Mas o importante no tornozelo, que é diferente do joelho, é a biomecânica dele, né? Muitas vezes está inchado, mas ele está sem dor. E biomecanicamente, o que quer dizer biomecanicamente? A movimentação está normal. Eu já tive aí na minha carreira alguns casos de entorse de tornozelo muito interessante. Eu tive um caso, não sei se o Mauro lembra, e o Vanderlei lembra, eu tive um entorse de tornozelo com o Bobô, um jogador que era do Bahia, veio jogar no Corinthians, e ele teve um entorse na quarta-feira. Depois, após o jogo, eu falei, olha, o Bobô deve permanecer de 3 a 4 semanas sem treinar, então ele está fora do jogo, que seria um clássico no domingo. O que aconteceu? Na sexta-feira houve uma revisão médica e o Bobô estava apto para jogar. Então, o entorse de tornozelo é só quem está ali, vivendo ali no momento, que nem o Lasmar, para fazer uma definição precisa. Mas eu acredito que pelo trabalho que é feito, pela fisioterapia, a traumatologia esportiva da CBF, tomara que o Neymar esteja em condições de poder jogar, se passarmos da fase de grupo, o Neymar esteja apto para retornar, para ajudar a seleção. Doutor Joaquim Grava, Thiago Asmar falando aqui do Catar, muito obrigado pela sua participação aqui no Bate Pronto. A gente sabe que tem um trauma, né, do Neymar e da seleção brasileira com relação à Copa de 2014. Quando ele foi cortado, quando ele ficou fora da semifinal contra a Alemanha por causa daquela fratura, né, depois de uma entrada criminosa do jogador colombiano. E você acha que essa posição do Tite, garantindo que o Neymar ainda vai jogar a Copa do Mundo, pode ser por isso? Com a sua experiência médica, o senhor falou 15 dias, que pode chegar a 15 dias. Se a gente for calcular agora 15 dias, o Neymar voltaria a jogar no dia 9. A final é no dia 18.
ele poderia chegar 100% numa final, quem sabe numa semifinal de Copa do Mundo? Ou você acha que pode ser até que o Neymar fique fora, não tenha condições de chegar 100%? Que ele jogue ali 60%, 70%, mas ele pode chegar 100% numa semifinal e numa final, sendo que essa lesão tem aí 15 dias para recuperação, 10, 15 dias, como o senhor falou? Eu acho muito difícil, viu, Thiago? Sabe por quê? Porque você recupera o atleta. Mas nesses casos, dentro da traumatologia esportiva, você não recupera o atleta 100%. Mas eu acredito que estando entre 70% e 80%, com um belo enfaixamento, uma proteção, ele possa jogar a final sim, da Copa do Mundo. Eu não descartaria agora a presença do Neymar, não. Dependendo da evolução, porque o entorse do tornozelo tem surpresas também, né? Você pode evoluir, ao invés de 15 dias, ele fica bom em 10 dias, que é diferente daquilo que você citou, daquela fratura que ele teve em uma vértebra na Copa do Mundo de 2014. Aquela fratura, sim, ela é extremamente limitante. Mas um tornozelo, ele pode sim nós termos uma surpresa e regredir esse tempo de afastamento do Neymar. Eu não acredito que o Neymar fique fora de uma possível final de Copa do Mundo, não, e nem semifinal. Doutor Joaquim, um abração. É o Vanderlei Nogueira. Eu queria só lhe fazer uma pergunta de mundo real. O senhor acha que está passando pela cabeça do doutor Lasmar, ainda bem que foi no primeiro jogo? Eu tenho certeza. E eu, como médico esportivo, né, inclusive o Lasmar me substituiu na seleção brasileira, ainda bem que foi no primeiro jogo, sim. Porque você imagina se você tem esse tipo de entorse, que na verdade, lógico, a distância, eu acompanhei ontem na televisão, foi um entorse traumático, né? Você tem aquele entorse não traumático, que o indivíduo faz sozinho o entorse, mas o Neymar não, foi através de um choque. O jogador da Sérvia. Eu acredito que para a medicina esportiva, a traumatologia esportiva, foi muito bom ter acontecido isso no primeiro jogo, que você tem condições de recuperar. Se fosse uma lesão muscular, grau moderado, talvez não conseguisse. Mas o entorse de tornozelo, eu tenho certeza que o Neymar vai se recuperar. Não é isso que vai deixar ele fora de uma semifinal ou uma final de Copa do Mundo, não. Acabou de sair uma informação importante do médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar. Ele informou o seguinte: Neymar, lesão ligamentar lateral junto com pequeno edema ósseo no tornozelo direito. Danilo, lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo. É uma atualização do Rodrigo Lasmar depois dos exames de hoje. Eu vou abrir aqui a palavra para o Fábio Piperno fazer a sua pergunta ao doutor Joaquim Grava. Doutor, bom dia. Ontem, quando se iniciou a coletiva da seleção brasileira, e o Tite falando que o Neymar, depois desse choque, permaneceu mais 11 minutos em campo, sem que a comissão técnica soubesse, só depois disso ele informou a comissão técnica. Então, o Tite falou: olha, eu não sabia, ninguém sabia. E aí, no finalzinho do jogo também, a gente viu o Danilo já mancando. E houve até um momento curioso em que, por 2 vezes, a bola chegou até ele com muita dificuldade até para caminhar, teve que fazer esses 2 passes. E naquele momento o Brasil já tinha feito as 5 alterações, não podia mudar mais. O senhor acredita que o fato deles terem permanecido esse tempo a mais em campo pode, de alguma forma, ter agravado as contusões? Não, Fábio, bom dia, Fábio. Não acredito, não, porque muitas vezes o atleta ele tem um entorse de tornozelo traumático, como o Neymar, e no momento você sente a dor, mas você não está tendo a limitação ainda. Então, nesse período que ele permaneceu, provavelmente foi inchando o tornozelo. Não tem 11 minutos, não acredito que tenha prejudicado, não. Nem ele e nem o Danilo. Aí outra coisa, sempre que hoje nós temos um diagnóstico, né, um diagnóstico
mais radiológico do que clínico, que era na nossa época bem lá atrás, né, Vanderlei? Não existia ressonância, não existia ultrassom, não existia tomografia. Na verdade, todo entorse de tornozelo, para ele sofrer uma torção, ele tem que ter uma lesão ligamentar. Ele não pode ter múltiplas lesões ligamentares, né? Senão o tratamento pode se tornar até cirúrgico. Mas sempre, em qualquer laudo radiológico, vai vir um estiramento, uma ruptura parcial de um ligamento. E essa cicatrização, você consegue, nesse período, concretizá-la. Doutor Joaquim Grava, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por atender a Jovem Pan e a gente segue aqui atualizando as informações do Neymar, do Danilo, que, repito aqui, para você que está chegando agora, eles foram cortados da primeira fase, a fase de grupos. Não, foram cortados da primeira fase, eles não vão jogar a primeira fase. Não, o termo cortado é horrível, não, eles estão fora da primeira fase, não foram cortados. Não, cortados tá fora da Copa. Não, eles estão fora da primeira fase. Não estão cortados, vocês estão ali no grupo. É que eles não vão jogar a primeira fase de qualquer jeito. Não, eu sei, estão fora, mas cortado não voltam para casa. Tudo bem, tudo bem. Então eles estão fora da primeira fase, da fase de grupos.